Bom, pessoal, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre paralelismo e perpendicularismo no espaço. A gente viu lá no começo da geometria plana, né, que existem três entes que são chamados os entes primitivos, aqueles que não têm definição. Vamos lembrar deles? Olha só, são eles: ponto, a reta e o plano. Veja, a gente não fala ponto é, reta é, plano é. Nós dizemos que nós temos a imagem de um ponto, ou vários pontos no céu, né? As estrelas de um céu, um dia, uma noite estrelada, nós temos a imagem de vários pontos. Como é que seria a imagem da reta? O famoso encontro do céu com o mar, a linha do horizonte, né? E a imagem de um plano a gente pode colocar, por exemplo, a lousa que a gente escreve. É um plano, tá bom? Bom, na geometria de posição, na geometria plana, a gente tem sempre duas vertentes muito importantes: os postulados e os teoremas, né? E o que vem a ser o postulado, o que vem a ser o teorema? O postulado, ele é uma propriedade que não precisa de demonstração, ele é evidente, né? Não precisa de demonstração, a gente entende que ele é aceito por ser evidente. Já o teorema precisa ser demonstrado, e nós temos vários teoremas que nós já demonstramos na geometria plana. Lembra deles? Teorema de Tales, teorema da bissetriz interna, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos e por aí vai. Perfeito? Bom, e aí nós vamos falar de alguns postulados. O primeiro postulado é o postulado da existência. Assim, ó, na reta ou fora dela existem infinitos pontos. Vamos ver se é verdade, ó. Uma reta R, então nós temos na reta R 2 pontos e fora dela infinitos pontos. Eu coloquei o AB e o CD. Esse é o postulado da existência. Vamos ver como é que é o postulado da existência de planos. Então assim, ó, no plano ou fora dele existem infinitos pontos. Então eu coloquei um plano alfa, então eu vou colocar 2 pontos dentro dele e 2 pontos fora dele. Perfeito? Então vamos agora ao postulado da inclusão. Então eu tenho assim, ó, eu vou considerar um plano alfa, tá? E 2 pontos que estão numa reta R. Então assim, ó, se 2 pontos de R pertencem a alfa, então a reta está contida em alfa. Concorda com isso que eu não preciso demonstrar? Se 2 pontos de uma reta estão no plano, então a reta está contida no plano. Então A é elemento de R, B é elemento de R. Então AB está contido no plano alfa. Perfeito? Bom, e aí tem o postulado da determinação. Uma coisa importante, assim, o que significa determinar? Determinar significa existir e ser único. Então, por exemplo, 2 pontos distintos determinam uma reta. 2 pontos distintos determinam uma reta. Quer dizer que por 2 pontos distintos eu posso traçar uma única reta. Tá bom? Agora, 3 pontos distintos e não colineares, quer dizer, não alinhados, determinam um plano. Então, por 3 pontos distintos, eu sempre vou ter um plano. Tá claro? Uma forma importante da gente verificar a determinação de planos é a determinação de triângulos. O que eu preciso para ter um triângulo? 3 pontos distintos, né? E não colineares. Então, quando você tiver 3 pontos e você formar um triângulo, então, automaticamente você forma um plano. Certo? Bom, então vamos continuar falando agora sobre a determinação de planos. Né? Como é que a gente vai determinar um plano? Bom, a situação mais importante é a seguinte: quando você tiver uma reta e um ponto fora dela, isso determina um plano. Por que determina um plano? Lembra? Para determinar um plano eu preciso de um triângulo. Então o que eu faço? Eu pego esse ponto aqui fora da reta e pego 2 pontos na reta. Pronto, formei um triângulo. Se eu formei um triângulo, eu tenho um plano. Então uma reta e um ponto não pertencente a ela determinam um plano. Vamos ver outra situação? Olha só, uma reta R e uma reta R que são
concorrentes. Tá? Duas retas concorrentes determinam um plano. Porque como é que será que vai ser isso? Simples, ó. Onde elas se encontram, eu ponho um ponto. Depois eu ponho um ponto numa delas e outro ponto na outra. Pronto. 3 pontos distintos e não colineares formaram um triângulo, portanto, formaram um plano. Duas retas concorrentes determinam um plano. Perfeito? E a outra situação são duas retas paralelas. Vamos lá? Olha só. Duas retas paralelas, será que determinam um plano? Simples. Eu pego um ponto de uma, 2 pontos na outra, pronto. Se eu formo um triângulo, eu formo um plano. Duas retas paralelas distintas determinam um plano. Perfeito? É isso aí. Bom, então agora nós vamos falar sobre a posição relativa. Primeiro, posição relativa entre retas. Tá? Então vamos imaginar duas retas. Então olha só, eu tenho aqui uma reta R e uma reta S, com todos os pontos comuns. Significa que R e S são coincidentes. Este é o símbolozinho de coincidente. R coincidente com S. Perfeito? Vamos ver mais uma situação? Olha só, uma reta R e uma reta S que cruza R, que encontra R. Nesse caso, elas são retas concorrentes. Olha o símbolo de concorrência. Bom, muito bem. Vamos agora a mais uma outra situação. Ó. Uma reta R e uma reta S. R e S não têm pontos em comum. Tá? Elas estão no mesmo plano, mas não têm pontos em comum. Elas são chamadas retas paralelas distintas. Tá? Essas aqui, essas duas primeiras, que têm todos os pontos comuns, nós podemos chamar de paralelas iguais. Então, paralelas distintas, paralelas iguais. As coincidentes também são chamadas de paralelas iguais. E uma quarta situação é a seguinte. Vamos imaginar aqui um prisma, pode ser a nossa sala de aula. Aí nós vamos pegar uma reta R lá no teto e uma reta S aqui perpendicular ao chão. Então essa reta S perpendicular ao chão e aquela R lá está no teto. Mas ela não encontra S. Essas duas retas são chamadas retas reversas. Tá bom? As retas reversas, não existe um plano que as contenha. Ok? Muito bem. Então agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre as retas reversas. Vamos comigo? Então, olha só, eu considerei aqui um prisma quadrangular e nós temos a seguinte situação. Ó. Eu peguei essa reta, chamei de R, e essa aqui de trás eu chamei de S. Perfeito? Bom, não existe plano que contém ambas, então elas são chamadas reversas. Muito bem. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar essa reta S e vou projetar lá no plano da reta R. Então, eu vou projetar essa reta nesse plano aqui, ó. Olha só como é que vai ficar. Essa reta aqui eu vou chamar de reta S', que é a projeção de S no plano da reta R. Perfeito? Bom, quando eu fiz a projeção, e aí eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, veja, quando a projeção ortogonal de uma reta reversa no plano da outra forma um ângulo de 90 graus, então nós vamos dizer que elas são retas ortogonais. Então, ortogonalidade é uma propriedade só para as reversas. Ok? Agora nós vamos considerar um prisma triangular. Tá bom? Então, olha só, eu vou pegar essa reta aqui embaixo, eu chamei de R, e essa daqui de cima eu vou chamar de S. Perfeito? Então, elas são reversas. Tranquilo? Não tem plano que as contenha. Aí eu vou pegar e fazer o quê? Vou fazer a projeção. Vou pegar a reta R e projetar no plano da S. Projetei. Essa é a R'. E aí, formou um ângulo que não é 90 graus. Então, elas são retas reversas e não ortogonais. Ok? Vamos passar a posição entre reta e plano. Bom, então aqui, ó, nós temos um plano alfa e uma reta R que está contida no plano alfa. Então, R está contida em alfa. Muito bem. Agora nós temos um plano alfa e uma reta que vai furar, que vai encontrar alfa em um ponto só, um ponto P.
Nesse caso, nós vamos dizer que R, intersecção com alfa, é o ponto P, e R é uma reta incidente a alfa. Veja, quando esse ângulo de incidência for um ângulo de 90 graus, olha só, um ângulo de 90 graus, aí nós vamos dizer que R é perpendicular a alfa. Então, essa aqui é incidente também, só que ela forma um ângulo de 90, então ela é perpendicular. Perfeito? E uma outra situação, um plano alfa e uma reta que não encontra alfa de jeito nenhum. Essa reta com alfa não tem nenhum ponto comum, né? Então, R paralela a alfa, R intersecção com alfa é vazio. Perfeito? Muito bem. Vamos à posição relativa entre plano e plano? Então, olha só, um plano alfa e um plano beta. Alfa e beta têm todos os pontos em comum. Então, alfa e beta são coincidentes. Vamos continuar? Um plano alfa e um plano beta. Esse plano de azul aqui é o plano beta. Eles se encontram numa reta R. Então, alfa interbeta é igual a R, e dissemos que alfa é secante a beta. Alfa secciona. Tá? Se formar um ângulo de 90 graus, então nós vamos dizer que alfa é perpendicular a beta. E uma terceira situação, um plano alfa e um plano beta, que nunca se encontram. Tá? Esses planos são chamados de paralelos, a intersecção é vazia. Então aqui, como em reta, isso aqui são paralelos distintos, e esse aqui pode ser chamado de paralelos iguais. Ok? Agora, para a gente sintetizar um pouco, eu trouxe aqui uma contribuição do GeoGebra, tá? Falando sobre a posição relativa. Então, posição de duas retas, olha lá. Então, aqui eu tenho duas retas paralelas, né? Concorrentes perpendiculares, olha lá. Elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Perfeito? Concorrentes não perpendiculares, olha só. Elas se cruzam e não formam um ângulo de 90 graus. Retas coincidentes, olha lá, uma em cima da outra. E as retas reversas, né? Não tem plano que as contenha, tá? Então elas não se cruzam, tá bom? Vamos ver a posição de uma reta em relação a um plano? Então, a reta paralela ao plano, olha só. Tá bom? A reta concorrente formando 90 graus com o plano. A reta concorrente não perpendicular. Tá? E a reta que está contida no plano. Ali, a reta contida no plano. E a posição entre planos? Ó, dois planos paralelos. Tá? Dois planos concorrentes perpendiculares. Olha lá o ângulo de 90 graus. Dois planos concorrentes não perpendiculares. Né? E os planos coincidentes. Perfeito? Tranquilo, gente? Então, nós temos aqui, pessoal, uma contribuição do GeoGebra sobre intersecção de planos. Então, veja só, nós temos um plano aqui embaixo e nós vamos colocar um segundo plano aqui, ó. Veja só, esses dois planos se interceptam, né, em uma reta, certo? Então, a gente tem a seguinte situação. Se dois planos distintos possuem um ponto em comum, esse ponto comum são vários pontos comuns, na verdade, e isso é uma reta. Tá claro, então?